Olá, eu sou o professor Vinícius Alves e agora nós iremos dar início a uma sequência de vídeos falando sobre função quadrática. Chamamos de função do segundo grau ou função quadrática a função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, pertencem ao conjunto dos reais, e a tem que ser um número diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Observe, a função é ax ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes. E, obviamente, x é incógnita, já que temos f de x. Se a for igual a zero, então sabemos que isso aqui vai dar zero e, portanto, teremos apenas bx mais c. Ou seja, o coeficiente vezes x mais uma constante. Então, nesse caso aqui é uma função afim. Então, para que ela seja uma função quadrática, é preciso que a seja diferente de zero. Exemplo de funções quadráticas. f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 3, onde aqui a é igual a 2, b é igual a menos 5 e c é igual a 3. Outro exemplo, g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x. Nesse caso agora nós temos a igual a menos 1, b igual a 2. E c, que é o número que vem sozinho, que a gente chama de constante, não tem. Portanto, a gente considera que c vale zero. Outro exemplo, h de x igual a 3x ao quadrado menos 9. Então, nesse exemplo aqui, nós temos que a é igual a 3, b aqui, que é o termo que vem multiplicado com x, não aparece, então a gente considera que ele vale zero, e c é igual a menos 9. O gráfico de uma função quadrática é uma linha chamada parábola. A parábola ela vai estar voltada para cima ou para baixo. E o que vai identificar isso aqui, se essa parábola está voltada para cima, com abertura para cima ou para baixo, é o coeficiente A. Considerando o eixo cartesiano ortogonal, o gráfico da função quadrática será uma curva chamada parábola. Parábola. Essa parábola ela pode ter uma abertura voltada para cima ou para baixo, a depender da situação. A característica interessante da parábola é que ela vai ter um eixo de simetria. Isso será estudado com mais detalhes em geometria analítica. Então, ela é uma curva onde esse eixo de simetria ele está no meio aqui e ele divide a parábola em duas partes iguais, com a mesma abertura de um lado e do outro. Essa parábola ela tem a abertura voltada para cima ou para baixo nas funções quadráticas. O que vai definir isso é o coeficiente A da expressão. Se A é maior que zero, ou seja, se A é um valor positivo, como nesse exemplo aqui e nesse, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E se A é menor que zero, é um número negativo, como no g de x aqui, a função g, a parábola é voltada para baixo, a sua abertura, que a gente chama de concavidade. Outra característica importante do gráfico da função quadrática é o ponto C. Esse ponto C aqui, que é a constante, ele vai representar exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Por quê? Lembrando que quando x é igual a zero, x aqui igual a zero,
vai dar 0, ou seja, f de 0 aqui é igual a 3. Então, significa que o gráfico da parábola irá cortar o eixo y no ponto 0, 3. Nesse nosso exemplo aqui, quando x é 0, ou seja, g de x, g de 0, 0, 0, então a parábola irá cortar o eixo y no ponto 0, 0, que seria a origem, o ponto de encontro das duas retas reais. Na função h, se x é 0, menos 9. Então a parábola irá cortar o eixo y no ponto 0, menos 9. Nos próximos vídeos iremos ver com mais detalhes o gráfico da função quadrática.